paz, igreja. Funcionou? Ok. Não estava me escutando. Que bom podermos estarmos juntos, né? É sempre bom podermos nos reunir e poder compartilhar da palavra de Cristo. Eu quero convidar você a fechar seus olhos, abrir seu coração nesse momento para que a gente possa orar mais uma vez, pedir o direcionamento de Deus. Pai, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos, Pai, porque temos a liberdade de estarmos aqui na tua casa, temos a liberdade de te buscar, somos gratos por isso, Pai. Tu possa falar conosco nessa noite, tu possa falar aos nossos corações. Que não seja, Senhor, a nossa vontade, não seja, Senhor, o que eu tenho para dizer, mas que o teu Santo Espírito tenha para trabalhar nos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu compartilhei com o pessoal, a gente sempre se compartilha antes do pessoal que vai servir em amor aqui na celebração, e que eu tinha algo preparado nessa semana que já estava em mente, e aí Deus mudou tudo. E voltei uma mensagem que eu já trouxe aqui alguns anos atrás, creio que uns 2 anos atrás, mas algo que estava muito latente no meu coração, e ontem a gente, lá no encontro dos homens, o Rômulo me olhou lá e disse: é tu que prega amanhã, né, Júlio? Eu disse: poxa, mas basicamente o que eu vou falar amanhã a gente falou aqui hoje. Então só agregou, só complementou, e eu creio que é algo de Deus. Eu creio nisso, creio que Ele tem para falar aos nossos corações. Porque a gente vai falar algo que é simples, mas é totalmente complexo. A gente vai falar nessa noite sobre amor. E a Bíblia fala da importância do amor. Mas como que nós vemos o amor? Como você enxerga o amor? Pensa aí um pouquinho o que representa essa palavra para você, o que é o amor para você. Muitas pessoas têm várias definições sobre amor. Talvez você veja o amor como um sentimento. E aí, trazendo para sentimento, nós temos raiva, nós temos sentimento de alegria, nós temos sentimentos de tristeza. São várias formas de sentimento. Mas talvez você veja o amor como uma expressão. Ah, eu vou te amar para a vida toda. E isso vale como uma expressão de amor. E eu geralmente quando eu converso com casais, eu sempre uso o que é uma piada, mas que não deixa de ser verdade, porque muitas vezes em relacionamento, quando se olha assim como expressão o sentido de amor, muitos anos se passam e muitas vezes a mulher geralmente pede para o marido: mas tu não falou mais que me ama. E aí o marido olha para elas: olha, eu já te disse lá no dia do casamento, se eu mudar de opinião eu te aviso. Não é assim que funciona. Não é dessa forma que se expressa amor. Mas talvez você veja o amor de uma forma romantizada. Ah, meu amor está muito maior hoje do que ontem, amanhã será maior. E aí faz aquela romantização para expressar amor. E aí eu te pergunto, por que então, depois de alguns anos ou depois de algum tempo, a pessoa diz assim: o meu amor acabou, eu vou seguir a minha vida em outra direção. Aí temos um problema, porque aí a Bíblia está errada. Porque lá em Coríntios vai falar que o amor jamais acaba. Como conciliar isso? Como colocar isso na prática? E o que acontece muitas vezes é que as pessoas dizem assim: é que eu estou certo, eu quero sentir isso, e eu quero estar sentindo essa forma de amor, então eu vou viver a minha vida, eu vou fazer de outra forma, porque Deus quer que eu seja feliz. E ao me deparar com frases assim, isso me leva a concluir que os nossos conceitos sobre amor estão errados. Porque amor não é expressão, amor não é erotização, amor não é romantização. Amor é tão pouco um sentimento. Porque sentimentos vão, sentimentos vêm, e uma hora você sente, outra hora você não sente, e quando vê já passou. Sentimento não é amor. Amor é uma escolha, sim.
Você decide amar a pessoa que está ao seu lado. Você decide amar e se dedicar e se empenhar em investir naquele relacionamento, e aí, através disso, naturalmente o amor aumenta, porque você está dedicando tempo, você está dedicando atenção, você está dedicando empenho, você está decidindo. Pode deixar ali, Samir. E aí, a conclusão é que o amor pode ser resumido nessa frase: a decisão de fazer o melhor possível para Deus e para o meu próximo. Isso é amor. Mas fui eu que inventei isso. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas vai me levar a ter facilidade de demonstrar amor pelo próximo. Porque muitas vezes é difícil, sim, você olhar com olhos de amor para algumas pessoas. Mas se você ama a Deus sobre todas as coisas, o amor pelo próximo passa a ser natural. O amor pelo próximo passa a ser fácil, mesmo mediante as circunstâncias adversas. Porque quando a gente entende que o amor não é sentimento, não é erotização, não é romantização, mas é uma decisão, eu decido amar e eu me empenho em amar, muda a perspectiva de vida. Porque aí exige de nós uma maneira diferente de nos posicionarmos com relação a algumas coisas. Porque nós temos que nos posicionar em decisões de amar. A gente tem que se posicionar em ações de amor em determinadas circunstâncias. A Bíblia fala sobre, em questão de relacionamentos, vai falar que nós devemos ter o mesmo modo de pensar. Nem sempre é fácil. Fala em considerar o outro superior a nós mesmos. E isso não é uma coisa simples. Porque, quer ver, vamos pensar numa situação dia a dia. Eu lembrei dessa situação que eu comentei sobre isso há alguns anos, que meu filho fez isso comigo com 4 anos. Mas imagina que você, falando com uma pessoa, e essa pessoa fica brava. E a atitude dela é cuspir na sua cara. O que você faz com uma ação dessa? O que você sente com relação a isso? E alguns dias atrás eu estava conversando com um jovenzinho de 17 anos. E ele me relatou que por causa de uma situação dessa, ele saiu no soco, na porrada, com alguém aqui na Júlio. E aí as câmeras pegaram ele batendo no cara e ele não foi preso porque era menor de idade. Mas ele já tem uma ficha criminal por agressão, porque ele não suportou receber um cuspe na cara. Mas talvez não seja algo tão grande assim. Talvez alguém lá no seu serviço está caluniando você, está falando mal de você e você está sabendo, e aí você olha aquela pessoa, para mim ele está rindo, né? Mas estou sabendo. Como que você age com uma pessoa dessa? Como que você trata uma pessoa dessa? E, ao mesmo tempo, vamos pensar numa outra situação mais grave. Talvez você andando na rua e vem alguém e lhe enfia uma faca do lado porque quer roubar o seu celular. Aí você vai dizer assim, não, é vítima da sociedade, deixa ele. É assim que a gente age. Ou, não, agora eu tenho por que reagir. Olha só o que ele fez. Mas não precisa ser algo tão drástico. Hoje em dia, nos dias que a gente está vivendo, experimenta espirrar no meio de pessoas para você ver o olhar de desaprovação assim. Quando não acontece, pá, vira para lá, olha só o que está acontecendo, não espirra assim. Está perigoso. Mas talvez não seja isso somente. Imagina se te prenderem por algo que você não fez, ou te acusem por algo que você não fez. Você vai simplesmente esperar a verdade vir à tona, ou você vai se munir dos advogados necessários para provar a sua inocência? Em relação a essas situações, como eu e você agimos com relação ao amor em situações como essa? Tem condições de amar em meio a tudo isso? Tem condições de colocar em prática esse amor no dia a dia? Ou tem coisas e pessoas ou situações que, não dá, não tem como. Isso aí é só para Jesus, eu não. A gente não precisa
pensar em coisas grandes assim, ou talvez coisas que mexam conosco, se a gente pensar com a nossa prática cristã, uma situação que a gente vem vivendo no nosso dia a dia de Brasil, em relação ao que vivemos hoje na prática da política, como é que a gente demonstra amor pelas pessoas dessa forma? Porque a Bíblia nos ensina uma coerência em relação às autoridades. Mas a gente faz outras coisas diferentes. O que a Bíblia ensina? 1 Timóteo 2, versículo 1 e 2 fala o seguinte: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de algumas pessoas, em favor daquelas pessoas que você gosta, em favor daquelas pessoas que você tem apreço. Não, é em favor de todas as pessoas. Só até aqui já nos diz muito sobre a forma como a gente vive com relação às pessoas. Mas aí ele continua: orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Está mandando a gente orar pelos aqueles que estão no poder. É isso que a gente faz na prática? Ou a gente coloca, não, tu não pensa igual a mim, tu não serve. Tu não olha da maneira que eu olho, então não caminha comigo. Tu vive a tua vida ali e eu vivo a minha vida aqui, separados. O meu e o seu papel como cristão é orar, ponto. Mas aí a gente rola o feed, que é a forma como a gente se coloca a par do que está acontecendo hoje, e está carregado de falta de amor, está carregado de falta de amor, não é só um amor próprio, mas o amor pelos ao nosso redor, porque a gente descarrega ali muitas coisas. E aí, basicamente, a Bíblia não está entendendo bem essa situação. A Bíblia já está antiga, está ultrapassada, e tem pastores dizendo isso, que tem que se renovar as Bíblias, porque o mundo que a gente vive é um mundo novo. Que absurdo. Mas aí a gente vai atrás dessas coisas, é porque eu sei, e eu tenho que me posicionar, porque se eu não me posiciono, eu sou conivente. O nosso papel é o que a Bíblia indica. E aí você diz assim, mas não tem como eu orar por certas situações, não tem como eu orar por certas pessoas. É bem capaz que eu vou fazer isso. Você consegue ver como a gente age em contrapartida ao que concebemos ser certo? Aquilo que a gente acha que é bom ou é ruim para nós, a gente coloca na prática ou não. E a gente esquece muitas vezes de colocar o amor em prática por causa daquilo que a gente acredita ser o certo. E muitas vezes não é o certo. Mas a gente acredita naquilo e aí a gente vai cego naquilo e acaba deixando o amor de lado para colocar os nossos ideais, as nossas vontades, as nossas ideias. Aí tu diz assim, mas então tu está querendo dizer que eu tenho que amar quem rouba, quem mente, quem estupra, quem faz inúmeras coisas. É por aí. Eu estou dizendo que a gente tem que decidir amar. Porque o amor não está em nós. Nós não conseguimos e não sabemos amar como convém, mas nós conhecemos um que demonstrou o próprio amor por nós. O que Jesus nos ensina é algo grandioso para a vida, para a forma como a gente se relaciona, para a forma como a gente demonstra para as pessoas um pouco do amor dele. João 13:34 diz o seguinte: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros, assim como ele nos amou. É dessa forma que nós devemos amar os outros. Como é que Jesus nos amou? Como é que Jesus te amou? E muitas vezes a gente usa aquela expressão assim, não, mas amar uma pessoa que é perfeita, uma pessoa que é fácil de amar, é fácil, mas amar uma pessoa imperfeita, você não conhece o tipo de pessoa com quem eu convivo, cheia de defeitos, muitas vezes deixa Deus de lado para exercer a sua própria vontade. E aí o que Jesus faz? O que ele fala? Olha, amem como eu os amei. Como é isso na prática?
E aí tem um texto bem conhecido, que você certamente, se você cresceu no meio evangélico, você aprendeu ele, foi um dos primeiros a você aprender, e você sabe ele de cor, de trás para frente, de frente para trás. João 13,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso inclui os bandidos, inclui os desamorosos, inclui os mentirosos, inclui todo tipo de gente, porque o amor de Jesus é para todos. O amor de Jesus é para todo aquele que nele crê. O amor de Jesus é para a vida eterna, para mudar o sentimento com relação a como vai ser. Nós vivemos numa sociedade em que a gente não consegue expressar amor porque a gente não recebeu amor. E aí a gente transmite aquilo que a gente recebeu, e muitas vezes não é a melhor forma. Deus nos amou de tal forma que deu o Filho dele para morrer em nosso lugar. E aí lembra que eu perguntei para você como você reagiria se alguém cuspisse na sua cara? Como você reagiria se alguém te furasse o lado? Como você reagiria se alguém te caluniasse? Pois é, Jesus sofreu tudo isso. Eu falei antes que a gente usa essa frase, não, isso é para Jesus. Só que o que Jesus fez foi demonstrar para mim e para você o que é viver o amor na prática. Em Jesus, eles chegaram a arrancar a barba dele. Eu comentei de manhã aqui e a minha filha, ela está com 1 aninho e 4 meses. E quando eu deixo a barba crescer, ela gruda aqui, né? É a segurança dela, ela anda no meu colo agarrada aqui. Eu dei uma cortadinha, agora ela fica procurando. Só que eu cortei um pouco porque ela já está mais fortinha. Então, às vezes, ela puxa e eu vou indo, porque está doendo. Agora, imagina arrancar a barba. Imagina a dor que Jesus sentiu. Imagina o que foi transpassar as suas mãos com pregos. E geralmente a gente não leva isso a fio porque a gente não para pensar sobre isso. Com delicadeza não foi que colocaram os pés de Jesus para cravar um prego ali. Mas a gente esquece de pensar sobre isso. A gente esquece que eles expuseram a nudez dele. A gente esquece que eles desprezaram ele, que falaram mal dele a ponto dele ser preso. Enfiaram uma lança ao seu lado. Imagina a dor excruciante que ele passou. E o que ele fez com relação a isso? Jesus simplesmente amou. Como uma ovelha muda, foi ao matadouro. Só que eu e você, a gente esperneia. Tá doendo, eu vou me livrar dessa dor. Eu vou descontar no próximo, porque se ele fez para mim, ele merece também. Jesus simplesmente amou. Ele decidiu me amar e te amar, mesmo no meio de tudo aquilo que ele estava passando. Imagina a dor que ele sofreu ali e poderia ter, como o Davi falou, acho que foi domingo passado aqui, né? Jesus chega a orar, afasta de mim desse cálice. Mas ele decidiu amar. Ele decidiu nos amar. Você já experimentou ficar por alguns minutos com os braços abertos? Já tentou fazer isso? Um exercício? Experimenta. 3 minutos. Não é bom. Agora imagina você nessa posição com cravos na sua mão e ter que soltar o seu peso sobre isso. Quando a gente tenta parar para pensar sobre isso, o mais perto que nos leva a imaginar isso é aquele filme da Paixão de Cristo, de Mel Gibson. Mas aquilo está imitando a vida. Aquilo não é o que realmente foi. Aquilo não é nem perto do que era naquela idade, a forma como as pessoas eram tratadas. Mas o amor de Cristo, ele não faz concessões. O amor de Cristo, ele não se limita a condições sociais, ele não se limita a gêneros, a raças. Ele se entregou para todo aquele que nele crer. E aí, quando a gente deixa o amor de lado e fala, fica aqui um pouquinho que eu vou colocar minha opinião aqui simplesmente porque eu preciso expressar as inconformidades do que a vida nos traz e colocar, porque eu não posso me calar mediante algumas situações,
ruins da sociedade, e aí a gente se empenha em querer demonstrar para as pessoas que nós estamos certos. E quando a gente faz isso, em muitos momentos, a gente age como aquelas pessoas que estavam na frente do sinédrio, que quando uma pessoa gritou, o resto, todo mundo foi atrás. Soltem Barrabás. Porque a gente deixa o amor de lado. A gente olha para as nossas necessidades. A gente olha para a nossa visão do que é correto. E talvez no afã de defender Cristo, em algum momento você tenha cortado a orelha de algumas pessoas por aí, como Pedro fez. A história diz que aquele homem que teve a orelha decepada era Malcom o nome dele. Quais são as pessoas lá no seu serviço que você está decepando? Talvez não cortando a orelha, mas você está dando nos dedos o tempo inteiro. Porque essa pessoa, não fecha comigo. Porque essa pessoa não me desce. Tá lá, a gente divide o emprego, a gente divide o dia a dia, mas ela lá e eu aqui. Eu estou falando algo muito diferente do que a gente vê e convive com situações assim. Mas o que Jesus nos ensina sobre amar esse tipo de pessoas, ou em meio a circunstâncias adversas? João 13:1 fala o seguinte: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Você consegue entender o que está acontecendo aqui? Jesus já estava sabendo o que iria acontecer. Já estava iminente, olha, está chegando a hora de que eu vou para junto do Pai. Está chegando a hora que eu sei que o Judas vai me trair. E aí imagina aquela última ceia que a gente costuma ver aquele quadro, né? Os discípulos todos à mesa ali com Jesus. E você consegue imaginar Jesus olhando para Judas de canto de olho assim? Aquele danado, traíra, sem vergonha, não vou nem olhar para ele. Eu vou dar pão para os outros, eu vou dar vinho para aquele ali. Não vou. Se eu queria falar umas verdades para ele. Você se identifica em alguns momentos com isso? Eu sim. Porque muitas vezes a gente olha para a circunstância. E aí o que Jesus faz ali é amar até o fim. Mesmo sabendo o que aconteceria, mesmo sabendo quem o trairia, ele se coloca numa posição inferior àqueles homens que andavam com ele. Era costume da época, por as estradas não serem pavimentadas, levantar o pó. E as pessoas caminhavam com a sandália, então umedecia e quem é menino aí que jogou futebol naquele campinho de lama sabe o que é, né? O pé volta uma craca. E aí a pessoa chegava na casa, para entrar na casa, o servo que era o menor da casa, ele iria lá lavar o pé daquela pessoa. Jesus faz isso com os seus discípulos. Jesus, naquele momento ali, ele demonstra para eles algo grandioso. Jesus se coloca numa posição totalmente inferior e lava os pés deles. Olha o que fala do versículo 12 até o 17. Depois de Jesus ter feito isso, depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e de Senhor, e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Jesus está dizendo, olha,
Eu fiz por vocês e eu quero que vocês façam daqui para frente para o seu próximo. E aí eu te pergunto, você tem lavado os pés do seu próximo? Não no sentido literal, mas com ações. Você tem demonstrado para o seu próximo diferença de vida? Você tem demonstrado, mesmo no meio de circunstâncias adversas, coerência? Jesus nos deu o exemplo. Olha, considerem isso, amar o próximo. Considere colocar o próximo como superior a nós mesmos. Doem-se pelo próximo. Eu fiz. Eu, sendo mestre, eu me coloquei nessa posição para que vocês vejam como se faz. Ele nos ensinou como devemos fazer. E de tempos em tempos eu sempre trago aqui na igreja, e muitas pessoas já ouviram várias vezes, mas é um compromisso que eu tenho com Deus de trazer um pouquinho de algumas situações da minha própria vida. Aos 4 para 6 anos, eu fui abusado sexualmente por um rapaz, um vizinho que morava na casa de trás. Algumas vezes, eu não sei mensurar quantas vezes isso aconteceu. Meus pais nunca nem imaginaram aquilo. Eu fui contar para eles depois que eu tinha 26 anos de idade. Porque eu nunca tinha falado sobre isso. E aquilo me fechou o coração com relação ao amor de Deus. Porque por que Deus permitiu acontecer isso comigo? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Eu era filho do pastor da igreja. Como isso? Então eu fechei o meu coração para o amor de Deus. E eu tinha em mente, quando eu fizer meus 18 anos, eu vou viver a minha vida longe da fé do meu pai e da minha mãe. Mas graças a Deus, pela misericórdia dele, ele foi me conduzindo e me demonstrando sobre esse amor que vem dele. Nós moramos uma época em Curitiba, quando a gente voltou para São Marcos, que era onde a gente morava e aconteceu isso, eu já tinha 11 anos, ali 11 para 12, um galizazinho, né? Forte que era uma ripa, as perninhas finas. Eu vi esse rapaz na frente da minha casa, chavecando a minha irmã mais velha. Eu pensei, hoje que eu me vim dele. Hoje eu vou, tinha do lado dele, eu lembro nitidamente, do lado dele tinha um pedaço de pau, e eu pensei, eu vou arrebentar ele. Ele tinha uns 17 anos na época. E ao caminhar para lá enfurecido, Deus falou exatamente no meu coração, e eu lembro exatamente isso. Diz, olha, eu amo aquele rapaz da mesma forma que eu te amo. O que tu vai fazer com relação a isso? E ali eu fui simplesmente pro meu quarto, chorei, chorei, chorei. E pensei, eu nunca vou falar disso com ninguém. Mas no decorrer da vida cristã e entender sobre o amor de Deus, eu parei de perguntar os porquês e eu entendi os praquês. Você não tem ideia do quanto isso acontece hoje em dia com inúmeras pessoas. Algum tempo atrás eu estava conversando com um casal e os dois tinham passado pela mesma situação e nenhum sabia, porque eles nunca tinham falado com ninguém. E aí quando um se deparou que o outro tinha passado pela mesma situação, passa a entender melhor a forma como age, a forma como se expressa ou não se expressa. E eu entendi que através do que eu passei, eu posso ajudar pessoas a olhar com relação a perdão. Olhar com relação a deixar tudo isso aos pés da cruz. A não trazer isso para a vida prática do dia a dia, porque isso nos deixa travados com relação a muitas coisas. As pessoas não conseguem continuar caminhando porque estão presas a muitas coisas que ficaram lá atrás e trazem para hoje. E por que eu estou compartilhando isso? Porque o que Jesus fala no final desse texto aqui é algo libertador. O que Jesus diz é que se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Se você sabe
o que é que você tem recebido do amor de Deus, se você já experimentou na prática esse amor em várias situações da sua vida, onde não tinha situação nenhuma para você olhar para frente, e Jesus te abraçou naquele momento e você sentiu o cuidado dele, você sabe que ele está cuidando em todas as situações. Independente da circunstância adversa, independente do que acontece, se você praticar o que você sabe que tem recebido dele, você é bem-aventurado. E o que é bem-aventurado é mais do que feliz. Hoje eu consigo falar disso naturalmente, mas nem sempre foi assim. Talvez você tenha mazelas que você vem carregando e você não consegue olhar para essas circunstâncias, porque você só enxerga a dor que você sofreu. Doeu, doeu. Agora, quando você olha para a cicatriz, está cicatrizado, já passou. Mas você sabe exatamente o que aconteceu. Então, as pessoas vivem esperando não sentir mais aquilo. Tem coisas que a gente vai sentir, a gente vai lembrar. Mas decidir agir diferente, em conformidade com aquilo que a gente tem recebido, faz diferença na nossa vida. Porque se nós colocamos em prática o que temos recebido de Deus, vamos ser mais do que felizes. E a busca da felicidade não está em ter o carro do ano. A busca da felicidade não está em ter a pessoa perfeita. A busca da felicidade não está em ganhar discussão, porque a minha vontade perou. Não, passa longe disso. A felicidade está em simplesmente amar. A felicidade está no amor, e o amor que vem de Cristo. A felicidade está em observar os mandamentos de Deus e colocar isso em prática. A felicidade está em amar como Ele nos amou. Amar a Deus acima de todas as coisas nos leva a olhar para o próximo, mesmo em circunstâncias adversas, com o olhar dele. Eu oro para que eu possa reencontrar esse rapaz um dia. Não tive a oportunidade ainda, mas eu quero falar do amor de Deus para ele. Eu quero falar do perdão de Deus para a vida dele. Por causa de mim, não. É por causa do que Deus fez na minha vida. É porque eu entendi que eu não posso ficar preso ao passado. Porque quando eu fico preso ao passado, eu não consigo caminhar em direção ao amor que é Cristo. Eu consigo simplesmente só olhar para aquelas coisas que doeram. Mas quem está em Cristo deixou aquelas coisas velhas para trás e é uma nova criatura em Cristo. Eis que tudo se faz novo. Não se apegue às suas dores, não se apegue ao que você já sofreu, não se apegue ao que doeu. Coloque aos pés da cruz, coloque em Jesus. Olhe para o autor e consumador da sua fé, e aí sim você vai conseguir caminhar adiante. Aí sim você vai conseguir não colocar em prática aquilo que você acha que tem direito. Alguém compartilhou que tinha um plano de ação para se vingar de uma pessoa. Tinha data, mas por causa de Cristo não conseguiu colocar aquilo em prática. Isso é o Evangelho, isso é o amor. É Ele quem transforma vidas, é Ele quem modifica a forma de pensar, a forma de olhar para as circunstâncias. E aí, quando a gente entende que eu posso decidir amar, mesmo indiferente ao que eu estou sentindo, porque eu não preciso esperar sentir algo para fazer o bem em benefício de pessoas. Não, eu posso decidir fazer, mesmo sem estar recebendo. E isso nos ensina que a gente tem que zelar por relacionamentos. Isso nos ensina que a gente tem que zelar pelo nosso cônjuge, que é a pessoa mais próxima a nós. E o quão difícil é isso. O quão fácil é a gente ver pessoas próximas, principalmente casais, denegrindo a imagem do outro. Não zelando pela imagem do seu cônjuge. E aí, se você já fez o curso que a gente tem aqui na igreja sobre o amor e respeito, que é para casais, você vai entender que um não entrega amor, o outro não vai entregar respeito, e vira um círculo que
Se chama ciclo insano. Se você não tem noção do que eu estou falando, faça o curso de casais. Davizinho está aqui, ó, procura ele depois. Porque quando a gente entende que se eu entregar amor, principalmente dentro do zelo no casamento, eu vou receber isso também, se torna muito mais fácil caminhar junto. E não só pelo cônjuge, mas pelas pessoas à nossa volta. Você certamente tem no seu círculo de amizades aquelas pessoas que você olha e diz assim, é tão bom estar com aquela pessoa. É tão diferente, é tão leve. E o contrário também. Nossa, um saco. Quando aquela pessoa chega, né, parece que o clima fica pesado. E aí a minha pergunta é, quem é você dessas pessoas para os outros à sua volta? Eu estive agora à tarde no hospital e recebi uma mensagem agora depois de que eu fui orar lá na UTI e o rapaz falou assim, nossa, o clima ficou tão leve depois. É por causa de mim? Não. É porque foi levado um pouquinho do amor de Cristo lá. As pessoas se sentem amadas por ver que mesmo numa hora difícil, tem pessoas que se empenham, tem pessoas que se doam. E aí, quem eu e você temos sido no meio disso? Nós temos zelado pelo nosso próximo, para que as pessoas consigam ver um pouco do amor de Deus na nossa vida e através da nossa vida? Tinha uma propaganda recentemente na TV, por causa da pandemia, que dizia que, ela falava no rádio e na TV, que por causa da pandemia nós deveríamos ser mais amáveis com as pessoas, que a gente deveria ter um olhar mais solícito pelas pessoas e doar mais. É engraçado porque isso está sendo falado há mais de 2000 anos atrás. E não é por causa da pandemia, é por causa do amor de Cristo. Quando você entende o amor de Cristo, você entende que você vai se doar pelas pessoas sem esperar receber algo em troca. Simplesmente porque Ele nos amou primeiro. Não é por causa de circunstâncias que a gente tem que entregar algo. A gente tem que entregar o que tem recebido de Deus. E aí que faz a diferença de nós termos uma vida devocional diária com Cristo. Porque você só entrega aquilo que você tem recebido. E o nosso papel, o meu e o seu papel, é entregar esse amor que vem dele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O meu e o seu papel é demonstrar esse amor que vem dele, e o que foi feito naquela cruz por mim e por você, nos levar a entender que nós devemos demonstrar às pessoas sobre o amor de Cristo, para que as pessoas possam entender que tem uma perspectiva para depois. Viver a vida eterna. Viver em amor traz benefícios, mas não é por causa disso, não é porque eu quero receber que eu vou fazer. Eu vou fazer porque eu entendi o que Jesus fez naquela cruz. Eu vou fazer porque eu entendi o que eu recebi dele, mesmo sem merecer. O amor de Deus nos alcançou e nos transformou e nos transforma diariamente, porque em nós a gente não consegue. Agora, Cristo em nós é a esperança da glória. E aí sim, a gente passa a conseguir olhar com os olhos dele. A gente consegue olhar para as circunstâncias adversas que nos marcaram lá atrás e conseguir ver o que Deus pode fazer a partir daí. E aí sim, demonstrar esse amor que vem dele. Foi pela cruz que ele nos chamou. Eu quero chamar o pessoal aqui, a gente vai cantar uma música. E eu quero convidar você a fazer dessa música uma oração. Porque muitas vezes a gente não pensa nos benefícios da cruz. Foi por mim e por você que Jesus se entregou. Foi por mim e por você que ele se permitiu a morrer daquela forma. Aos olhos humanos tão dura, tão algo ali que não teria como descrever. Mas foi porque ele nos amou simplesmente que ele se deu em favor de nós. Agora,
Vai chegar momentos na minha e na sua vida que a gente olha para as circunstâncias e a gente não consegue ver a perspectiva depois disso. E aí o que eu e você temos que lembrar é que o que nos define não é aquilo que aconteceu conosco. O que nos define não é aquilo que nos marcou, não é a circunstância adversa, não é a pessoa que nos importuna. O que nos define é que nós somos filhos e filhas amados de Deus. Nós somos aqueles com quem Ele se importou e deu a sua vida por nós naquela cruz. Ele deu a vida do Filho dele em favor de mim e de você, e ninguém tem amor maior do que esse. Você passa a entender isso muito melhor quando você tem um filho. Eu daria a minha vida, mas não daria a vida do meu filho. Deus deu a vida do próprio Filho em favor de mim e de você. Olhe para a cruz com um olhar de agradecimento por que Ele fez, porque foi mediante ela que Ele nos atraiu para Ele. Foi mediante a cruz que Ele nos redimiu. Foi mediante a cruz que Ele demonstrou o quanto Ele nos ama e o quanto Ele quer trabalhar em nós. E quando você pensar que está sozinho, lembre-se que Ele falou que nos amaria até o fim. Ele disse: olha, eu estou indo, mas eu vou estar com vocês até o fim. Mesmo mediante as circunstâncias adversas, saiba que Ele continua cuidando de você. Ame como Ele te amou. Ame o próximo como você ama a si mesmo, afinal ninguém faz mal a si mesmo. Ame a Deus sobre todas as coisas, para que você seja feliz. Eu compartilhei com o pessoal que serve em amor aqui sobre medo. Eu queria estender isso, eu não coloquei isso nos slides, mas qual o seu maior medo? 1 João 4,18 fala que no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Quem é o perfeito amor? Jesus. Quando você se sentir só, lembre-se que Ele está com você. Quando você sentir medo com relação às N circunstâncias, saiba que o amor de Cristo cobre tudo. E Ele te ajuda a prosseguir. E você, amando o próximo e amando a Deus, você vai conseguir viver feliz. Mais do que feliz. Porque o amor vem dEle, em você e através de você. Eu olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra eu vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou,
trouxe minha vida. E eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Jesus, obrigado por esse amor derramado ali naquela cruz. Obrigado porque tu entregou a sua vida em favor de nós, um amor que a gente não tem como descrever. Obrigado porque tu nos alcançou e tu nos limpou, nos redimiu e nos aproxima de ti, Senhor, e através da nossa vida tu usa, mesmo nas nossas imperfeições, para que pessoas possam te conhecer. Capacita-nos cada dia, Senhor, a olhar para ti. Capacita-nos, Senhor, a não olhar para as circunstâncias que estão à nossa volta, mas que nós consigamos olhar para a cruz, consigamos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ó Pai, nos capacita a ver com os teus olhos, nos ensina a amar o nosso próximo de uma forma relevante na nossa atualidade. Ó Pai, obrigado por esse amor que nos alcançou e continua a trabalhar em nós para a honra e glória do teu nome somente. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, cadê o Davizinho? Eu achei que ele estava por aqui. Que a sua semana seja uma semana abençoada, abençoadora, que você consiga transmitir um pouquinho do amor que vem dele para as pessoas que estão à sua volta. Nós vamos encerrar um cântico de júbilo, de alegria, sabendo que não está em nós, mas nele, através de mim e de você. Jesus capacite e abençoe cada um, em nome de Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu
porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Você sabe que está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Glória ao nosso Deus, que essa semana seja cheia do Espírito Santo. Amém.